A deputada federal Rosana Vale, do PL, está liderando a disputa pela Prefeitura de Santos, segundo o levantamento feito entre os dias 21 e 24 de setembro pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado na última terça-feira, dia 26. Segundo a pesquisa, no principal cenário, que seria a Rosana Vale, teria 34,4% das intenções de votos, seguida pelo atual prefeito Rogério Santos, com 24,7%. E pela vereadora, a ex-prefeita Thelma de Souza, do PT, que aparece com 17,8%. Na sequência, aparecem o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, com 3,9%, a vereadora Débora Camilo, com 3,4%, e a margem de erro é de 3,5 pontos para cima ou para baixo. A situação muda num segundo cenário, quando o nome do deputado federal e ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa entra como candidato. Nesse caso, ele aparece na frente, com 40%, seguido de Rosana, com 28,9%. Aí vem Thelma em terceiro, com 12,6%, Ivan Sartori em quarto, com 3,7%, e a Débora Camilo em quinto, com 2,7%. A pesquisa ouviu 818 eleitores na cidade de Santos. Outro panorama que chama muita atenção é aquele quando o entrevistado responde o primeiro nome que vem à cabeça, ou seja, a pesquisa espontânea, o quadro fica assim, olha, isso que chama atenção. Primeiro lugar, não sabe ou não respondeu, 73,8%. Segundo lugar, ninguém, branco ou nulo, 7,6%. Aí em terceiro lugar aparece o Rogério Santos com 6,4%. Quarto lugar, Paulo Alexandre com 5,7%. Quinto lugar, aí vem a Rosana Vale com 3,8%. Sexto, a Thelma com 1%. Em sétimo, João Paulo Papa com 0,7%. Oitavo, outros nomes citados, 0,7%. Em nono, Débora Camilo com 0,1%. E Ivan Sartori empatados com 0,1% também. O que chama atenção nesse panorama é que 81,4% dos entrevistados não tem um nome para a próxima eleição. Ô Marcelinho, eu acho que mais do que o resultado que chamou atenção foi isso, né, ou não? Por ser uma pesquisa e na parte, né, que se diz espontânea, já deveria, pelo menos, né, ter uma sinalização, pelo menos o prefeito ali, né? Ali, o prefeito ali já é o nome, né? O ex-prefeito Paulo Alexandre também é outro nome, a deputada é outro nome, eles são nomes conhecidos, né? Se na espontânea, esse tanto de pessoas aí não sabem, realmente o cenário está bem aberto, né? Está muito bem aberto. Agora, indo para a parte estimulada, algumas coisas chamam a atenção, né? Primeiro, uma opinião aí pessoal, né? Entendo eu que quem entra para um cargo, né, de deputado lá, que vai defender os interesses da região metropolitana, que tal, não deveria largar, abrir mão e descer para concorrer, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acho que uma vez que nós confiamos o voto naquelas pessoas para defender nossos interesses lá em Brasília, deveriam continuar lá e defendendo os interesses lá, né? Isso demonstra que o interesse realmente maior é sempre o pessoal, não o de desenvolver aí a região ou a cidade. Mas, indo para o comentário das estimuladas, quando você tem ali a Rosana Vale e o Rogério Santos, onde a Rosana aparece ali com 34,4% e o Rogério com 24,7%, chama a atenção na questão dos jovens, né? O Rogério Santos, nos jovens de 16 a 24 anos, ele tem 37,7% desse público, contra 16,9% da Rosana. E do público de 25 a 34, o Rogério tem 24% contra 26% da Rosana. Entenda que jovens, né, em termos de transformação de votos, eles têm um potencial muito grande, né, porque eles atuam nas redes sociais, estão mais envolvidos em grupos, né, estão correndo pela cidade, conversando mais, eles se envolvem mais, né, com outras pessoas do que as pessoas de mais idade, que estão mais envolvidas com o quê? Com os trabalhos, com as preocupações de casa e tudo mais. Não que os jovens também não tenham essas preocupações, mas têm em menos proporção, assim dizer, né?
Então, isso chama atenção, porque entendo eu que essa proporção pode transformar mais votos ainda para o atual prefeito. Isso é um cenário importante. Quando entra o ex-prefeito Paulo Alexandre, aí acabou a brincadeira, né? Aí acabou a brincadeira. Segundo a pesquisa aí, a Rosana cai bastante, né? O Paulo Alexandre ganha em todos os cenários, né? E realmente demonstra aí a força de um gestor. Quem já esteve à frente do executivo, já atuou perante problemas da cidade, atuando de forma efetiva, errando, né? Também errou, mas atuando de forma efetiva e resolvendo problemas. Diferente de quem está no mandato legislativo, atua em causas, vai atuar em alguns problemas, tem causas que são importantes, tem causas lacradoras, enfim, está lá atuando, né, nas demandas específicas da cidade. Mas nessa situação eu vejo que o gestor está levando, quem já foi gestor, né, está levando vantagem sobre quem ainda não foi testado como gestor. E descendo aí para a questão, né, para a questão da avaliação do governo de Estado. Desculpe, só para terminar aqui, a avaliação do prefeito Rogério Santos, de 66%, é uma avaliação importante, muito importante, né? Isso também traz aí, na hora da escolha, para e agora? Em quem que eu vou? Esses indecisos, em quem que eu vou? Vou na Rosana, vou no Rogério? Vamos supor que sejam esses dois, né? Um cenário mais positivo. Caramba, ele fez, ó, ele está fazendo aqui, fez uma ponte ali, fez um calçamento aqui, fez isso aqui e tal. Isso leva ponto para ele. É mais força para ele do que para deputado. Então, isso também é um cenário importante aqui para o atual prefeito. E veja a questão do governo do Estado e governo federal, né? O governo do Estado, o Tarcisão lá da massa está andando, né, de braçada, né? Está nadando de braçada, né? Enquanto o nosso atual presidente, aqui na cidade de Santos, não tem jeito, né? A cidade de Santos é uma cidade mais conservadora, mais de direita, mais conservadora, tal, e aí ele está, obviamente, com índice de rejeição maior do que o índice de aprovação. Então, é um cenário que ainda está aberto, muita coisa pode acontecer, mas eu entendo que, se Paulo Alexandre entrar, a tendência é ele, né? Não vai ter como concorrer. Se ele não entrar e ficar o atual prefeito com a Rosana, eu acho que o cenário está mais para ele do que para deputado. Ô, Paulinho, antes disso eu vou só falar aqui para um telespectador, cadê a pesquisa para prefeito do Guarujá? Conforme as pesquisas forem chegando, a gente vai estar divulgando aí de todas as cidades abaixadas. Eu tenho certeza que daqui para frente muitas pesquisas virão e a gente não vai se ater só a Santos, porque existe um panorama regional. E é justamente, Paulinho, sobre esse panorama regional, eu acho que eu vou passar até para o Cido primeiro, depois o Paulinho. Ô, Cido, justamente por esse panorama regional, é que eu vejo, por exemplo, a Rosana Vale, se ela sai para prefeita de Santos e o Paulo Alexandre sai para prefeito de Santos, a gente vai perder um deputado federal. Porque quem são os suplentes? Não são daqui da Baixada. E hoje nós temos uma força de 4 deputados federais muito importantes. Então você não acha que deveria ser repensado isso para que eles não saíssem candidatos a prefeito, para que a gente não corra o risco de alguém perder o lugar, porque essa representatividade a nível Brasil é importantíssima para a Baixada Santista. O que você acha disso, Cido? E fala um pouco sobre a pesquisa também. Eu acho isso muito importante, Santiago, eles pensarem nessa conquista que é o pleito federal, ainda mais por serem de Santos. A Rosana, ela teve voto na Baixada toda, assim como o Paulo, mas eles são de Santos, eles são santistas, eles estão ali na cidade de Santos. Ficarem nessa disputa de poder, eu quero ser prefeito, não, eu voto se você for candidato, eu prefeito. Isso não vai colaborar muito para a cidade. Por quê? Porque, como você falou, você perde uma representatividade, uma cadeira como deputado. E o que de recurso um deputado federal ele consegue trazer para a cidade é muito grande. Imagina 2. E eu falo da cidade, viu, Santiago? Porque tudo que eles forem pensar macro, eles vão pensar primeiro na cidade de Santos. Isso é óbvio. Os históricos dos anos já mostraram isso. Primeira cidade da Baixada Santista a ter um ano, Santos. Por quê? Porque é maior? Não. Porque tinha mais representantes tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Então,
isso pesa muito para a cidade, positivamente. O que eu acho que é negativo? O Paulo Alexandre fez a sucessão com o Rogério Santos e está lá. O Rogério não está indo muito bem, não está agradando, porque também há de se entender. Pegar um prefeito que nem o Paulo Alexandre, e aí você coloca um sucessor dele, olha, é um desafio muito grande para quem fez muito, como o Paulo Alexandre, e aí eu, como sucessor, chego no lugar, eu tenho que trabalhar muito para eu tentar chegar no mesmo nível do ex-prefeito lá. Então, vai haver alguma rejeição, um outro vai falar, mas na época do Paulo era assim, na época do Paulo eu achava melhor isso. Algumas pessoas vão se sentir insatisfeitas, é normal. Até que o Rogério prove, de fato, a sua capacidade por estar ali, porque ele está prefeito de Santos hoje e foi escolhido dentre o grupo deles porque ele era capaz. Ele foi capaz aonde ele passou. Só que a população precisa saber disso. E aí, quando você tem uma cidade que planeja com que faça sucessões políticas positivas, eu acho isso um ganho muito grande. Bertioga veio fazendo isso e cresceu. Praia Grande vem fazendo isso há 30 anos e cresceu. Santos está aí nesse dilema há alguns anos, de muitos anos, e cresceu. Santos é uma cidade, é a maior da nossa metrópole, da Baixada Santista. Só que a minha cidade, Guarujá, não teve isso. Olha o quanto o Guarujá vem patinando no meio político. Olha quanto a política está aí. Você vê, o telespectador falou, por que não traz pesquisa do Guarujá? Porque não se definiu ainda quais são os candidatos ainda na cidade, um ano antes da eleição. Certo. Então, assim, lógico, tem nomes? Tem, mas precisa se definir. São Vicente é a mesma coisa, porque essa política de plano de poder, não, eu vou lá para tirar você, e quem não desenvolve é a cidade. Cubatão, a mesma coisa, e a cidade que não tem esse grupo político fazendo sucessões e dando continuidade aos trabalhos, a cidade não desenvolve. Paulinho, rapidamente, por causa do nosso tempo, temos ainda mais um informativo. 2 minutos para você falar sobre esse quadro. O que você acha dessa questão, essa pesquisa, e também dessas representações, caso sejam eleitas, a gente perde força, né, a nível nacional. Como é que você vê isso? Eu fiquei bastante assustado com o nível da... O pessoal não saber direito para quem vai votar na pesquisa... 84%. Eu achei um número muito alto, né? Porque a gente, afinal de contas, é que nem o Marcelinho falou, né? Da espontânea, né? Da espontânea, exatamente. Porque, afinal de contas, nós temos um prefeito, né? Nós temos aí o Rogério Santos. Então, mesmo que você não lembre de ninguém, vou votar no Rogério, vou votar no Paulo Alexandre, né? Na Thelma, que é uma vereadora que vários mandatos, é uma pessoa conhecida, já foi prefeita, e mesmo assim 80% das pessoas não se lembrarem do nome, é um negócio bastante preocupante.